Está gravando. Agora eu vou iniciar a transmissão aqui no Instagram. Uhum. Agora eu vou esperar eu ter um contato visual aqui para transmitir ao vivo. Muito bem. Está transmitindo. Agora eu vou deixar isso aqui por conta dele mesmo, né? Cuida aí do Instagram, Yolanda, que eu vou cuidar aqui do Telegram. Muito bem. Uhum. Boa noite, caros companheiros de viagem do ciclo de estudos Eureka 2024. 2024. Bem-vindos a mais uma rodada do nosso curso de ciência, de autociência, passo a passo. Hoje vamos dar mais um passo. Eu vou falar algumas coisas aqui sobre o ciclo de estudos para vocês já ficarem a par. O próximo livro que vocês vão ler pelo ciclo de estudos será o último livro da fase da convivência. Essa aula de hoje é a penúltima aula da fase da convivência. A próxima aula será a última, e o próximo livro que vocês vão ler será o último da fase da convivência. Encerrada a fase da convivência, a gente deverá ler uns 4 livros, menos ou mais, mas provavelmente uns 4 livros, da fase da autoanálise. Eu vou ensinar um pouquinho de como é que faz a autoanálise no finalzinho. Terminada a fase da autoanálise, vocês vão ter uma semana para decidir se vocês querem entrar no grupo de prática para aprender a fazer autoanálise na prática. Então, vocês decidiram, eu quero me tornar um praticante de autoanálise. Beleza, a oficina oferece esse serviço também, é gratuito. Tem os grupos de prática para isso, onde os veteranos cuidam dos novatos, e aí vocês vão praticando, e é um ano inteiro praticando. Os veteranos que estão para quase um ano, né? Os veteranos que estão no ciclo de práticas de 2024 começaram em janeiro, junto com vocês no ciclo de estudo, e prática, e prática, e prática, e estão na última rodada, que demora um mês. Então, terminando quase aqui, setembro, fim de setembro acaba. Aí eles entram de férias. Férias mais ou menos, porque se vocês, aqueles de vocês que decidirem adentrar no grupo de práticas, vão fazer um pedaço de prática ainda esse ano. E aí os veteranos que continuarem vão dar assistência para vocês e daí sim as férias. Mas isso aí eu explico na hora mais apropriada, só para vocês saberem agora que está terminando o ciclo de estudos, né? Espero que vocês tenham tido uma boa viagem, está chegando ao fim. Só mais um livro da fase da convivência. E daí um pouco de estudo da autoanálise. Só para vocês terem uma base, porque o melhor jeito de você aprender a fazer autoanálise é fazendo. E mesmo você fizer, você vai passar um ano praticando e ainda não vai ficar... Vai melhorando, mas não fica mestre, né? De uma hora para outra. Pum! Decidi fazer autoanálise, já sei fazer. Não é assim, você tem que ir praticando, para ir se aperfeiçoando. Igual se você estivesse aprendendo a tocar um instrumento. Você vai lá na primeira aula, você já pode até tocar a primeira música, mas ela sai mais ou menos, né? Não vai ser aquela maravilha. Então, até
autoanálise fica bem apurada, bem esclarecedora, né? Você entender bem, leva um tempo de prática, muito mais do que um ano. Mas praticar um ano inteiro é bastante prática. Muito bem. É isso que eu ia falar? É isso. Então, a gente vai conversar hoje sobre o comunismo universal. Muito bem. Livro que está sendo estudado pela primeira vez, né? E foi bacana, né? Achei legal. Eu nunca tinha tido a experiência de estudar esse livro com os alunos. Estou curtindo, né? Vai ser a primeira vez que eu falo a respeito. Achei bacana, achei positiva a experiência. Que nem eu falei lá no livro, eu fiquei bastante preocupado no começo, mas depois eu entendi, agora eu estou tranquilo, né? Porque quando fala a maneira como as pessoas entendem a política é muito distorcida, né? A própria palavra política se perdeu, né? Ninguém entende o que significa. A política é o estudo da convivência, é isso. Política não é partido político, aquelas coisas que a gente vê na televisão. Claro que aquilo faz parte da política, mas aquilo é uma parte, um pedacinho. Política em si é o estudo da convivência. Muito bem. Então vamos à nossa aula de política. E a gente acha que política é só lá, né, no governo. Não, tem política em casa, tem política no trabalho. Política é qualquer lugar que tem convivência, tem política. Só onde não tem convivência, não tem política, mas não tem onde não tem convivência. Muito bem. Polícia não é cadeirada, né? Muito bem. Eu vou fazer uma linha de raciocínio com vocês aqui para vocês entenderem a questão principal do comunismo universal. O que é mais importante de entender na questão do comunismo universal? O que está explicado no livro, vocês já leram, já entenderam. Então, eu vou fazer uma linha de raciocínio, assim, para percorrer um outro caminho, dar uma outra visão para vocês e mostrar uma coisa fundamental de vocês entenderem. O que eu vou falar aqui serve pro comunismo universal, não é capitalismo universal, para o comunismo universal. E serve também para outras coisas. Só que quando eu estiver percorrendo esse caminho, vocês vão se questionar se eu tô louco. Falar, o Ferrari programou uma aula do comunismo universal e ele está falando uma coisa que não tem nada a ver. Está indo para a China, né? Ele convidou a gente para ir para Salvador e o ônibus está indo para a China. Né? Vocês vão ter essa sensação de que eu estou indo para a China, que eu estou indo, não estou falando de outro assunto. E tudo bem, né? Tenha calma e vá seguindo a linha de raciocínio, que no final eu amarro todos os pontos, você vai entender por que eu fiz esse caminho. E vai ser bacana para você ter percorrido o caminho e vai somar no seu entendimento e no seu estudo do comunismo universal. E aí, se vocês tiverem perguntas sobre o que eu mostrei e sobre o livro, vocês façam e a gente conversa. Estamos aqui para isso, né? Então, vamos lá. Eu vou, mais uma vez, passar alguns vídeos. Eu separei uns vídeos, alguns são trechos de filme. Pode ser que o YouTube bloqueie, então se está assistindo a gravação e não aparecer o vídeo, é por isso. Né? O YouTube bloqueou. O YouTube tem sido generoso, ele até indica, às vezes, que tem direito autoral, mas ele põe sem problemas.
Enfim, aí pode publicar, aparece. Então talvez aconteça isso novamente ou talvez não, né? Tem um pedaço de um filme famoso, bem famoso, aí talvez bloqueie. E aí não sei, não está em lugar nenhum, não escrevi nenhum livro essa semana, só separei os vídeos para ajudar na nossa aula, no nosso entendimento do tema. Então, beleza, eu não vou ficar explicando antes do momento certo, eu vou deixar vocês seguindo essa viagem que eu vou fazer aqui com vocês, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai ver aqui é uma história muito interessante do Onoda. É um documentário, trecho de um documentário. Se o áudio ou o vídeo não estiver funcionando, vocês me avisam aqui na lousa que eu faço a correção, mas deve funcionar tudo direitinho. Então vamos lá. Nos últimos meses de 1944, após quase uma década de guerra, a sorte estava virando contra o Japão. A derrota parecia inevitável. Ilha Lubang, Filipinas. Os americanos chegaram com uma força esmagadora. O segundo tenente Hiro Onoda, do exército imperial japonês, foi enviado para Lubang com a tarefa quase impossível de defender a ilha. Com apenas 22 anos, Onoda tinha treinado com a elite da unidade de comando Futamata. Ele recebeu instruções expressas para deter o avanço do inimigo, para nunca se render e, sob hipótese alguma, tirar a própria vida. Dentro de alguns dias, a maioria dos soldados japoneses haviam sido mortos ou levados como prisioneiros. Mas Onoda, seu sargento robusto e 2 jovens soldados escaparam da captura e fugiram para as montanhas. De lá, eles lançaram uma campanha de guerrilha, atacando as linhas de suprimentos, roubando comida e atormentando patrulhas perdidas. Dia 6 de agosto, a primeira bomba atômica atinge Hiroshima. Japão se rende. Os representantes do imperador do Japão trouxeram a rendição japonesa em mãos. Meio ano depois, o Japão se rendeu e a guerra mais mortal da história humana chegou ao seu dramático fim. Os militares americanos lançaram folhetos anunciando que a guerra havia acabado e que era hora dos soldados japoneses voltarem para casa. Onoda leu tudo, mas ele estava convencido de que eram falsos, uma armadilha preparada para eliminá-los. – 1952. Os filipinos regionais, cansados de serem aterrorizados, se armaram. As patrulhas da polícia local foram intensificadas. Em uma batalha sangrenta, o sargento de Onoda foi baleado e morto. Onoda e seu último companheiro restante juraram vingar a morte de seu amigo. Os ataques se intensificaram. E para o governo japonês, as façanhas do tenente fugitivo estavam meio que se tornando uma crise diplomática. 1959. Uma enorme operação de resgate foi financiada. Cartas e fotos dos familiares dos soldados desaparecidos foram espalhadas pela ilha, junto com uma carta do próprio imperador, implorando que os 2 homens se entregassem. Mas, mais uma vez, Onoda se recusou a acreditar que a informação fosse real. Mais uma vez, ele achou que era tudo uma armadilha dos americanos. Mais uma vez, ele se manteve firme e continuou a lutar. Em um último esforço desesperado, o irmão de Onoda foi levado do Japão e escoltado para as montanhas. Onoda assistiu seu irmão chamar pelo apelido de infância
e a cantar uma antiga música da escola. Ele poderia estar errado durante os últimos 15 anos. Seus companheiros poderiam ter morrido por nada. Os filipinos que eles mataram poderiam ser inocentes. Isso seria doloroso demais. Onoda considerou seu irmão como uma farsa convincente enviada pelo inimigo para confundi-lo. Uma década depois, num tiroteio com a polícia local, Kozuka é morto. Onoda, tendo passado a vida travando uma guerra imaginária nas florestas de Lobang, agora estava sozinho. Tóquio, Japão. Em 1972, um jovem chamado Nori Suzuki ouviu falar pela primeira vez do lendário Tenente Onoda. Suzuki era um aventureiro, um explorador e um pouco hippie. Muitos japoneses achavam que o Tenente Onoda parecia louco demais para realmente existir. Outros achavam que ele era coisa de contos de fada, inventado por quem queria um Japão que já não existia há muito tempo. Mas para o Suzuki, a ideia de encontrar Onoda era uma aventura nova e que valia a pena. Claro, as forças locais estavam vasculhando a selva por quase 30 anos. Sem sorte. Milhares de folhetos foram recebidos sem resposta. Mas foda-se. Esse hippie malandro que abandonou a faculdade, era ele quem ia encontrar o cara. Desarmado e destreinado para qualquer tipo de reconhecimento ou guerra tática, Suzuki viajou para Lubang e começou a vagar pela selva sozinho. A estratégia dele? Gritar o nome do Onoda e dizer que o imperador estava preocupado com ele. Ele encontrou o Onoda em 4 dias. Agora, por que Onoda, depois de 30 anos, milhões de dólares em operações de resgate, decidiu se revelar um humilde mochileiro? É difícil dizer. Talvez tenha sido a solidão. Ou talvez ele tenha visto em Suzuki o seu próprio eu aventureiro mais jovem. Um eu que ainda valia a pena salvar. No dia 9 de março de 1974, Hiro Onoda foi finalmente ordenado a encerrar as hostilidades por um comandante aposentado há muito tempo. Ele afundou pelo peso da sua mochila e começou a chorar incontrolavelmente. O Tenente Onoda chegou em casa e recebeu boas-vindas como um herói. Ele se tornou um tipo de celebridade. Foi levado de um talk show para uma estação de rádio. Os políticos vinham para apertar a mão dele. Mas apesar da adoração, ele foi confrontado pela verdade inegável. O Japão pelo qual ele lutava não existia mais. 30 anos da vida desperdiçados.
Hiro Onoda é um conto de precaução, sobre ter muita certeza de como as coisas funcionam. Ele é um homem que, apesar da guerra acabar e do império desmoronar, do mundo mudar, mesmo assim, ele nunca deixou o passado. A cada evento que acontecia, ele reinterpretou para caber na sua visão de mundo antiga. Muito bem. Essa é a história do Onoda. Essa história é verídica. Eu assisti um documentário. Acho que o documentário chama Arte de Ligar o Foda-se. Aí tem essa história aí. O que esse acontecimento aí do Onoda está contando para a gente? Que a gente tem a tendência a continuar acreditando no que a gente acredita, não é? E quando chega uma nova informação que coloca em xeque, põe em dúvida a nossa crença, a gente tende a achar um jeito de transformar aquela informação fazer ela encaixar dentro da nossa crença. No caso do Onoda, por exemplo, a confirmar a nossa crença e não desmontar a nossa crença. Jogaram um monte de aviso lá na selva para o Onoda que a guerra tinha acabado. É impressionante essa história, né? A guerra tinha acabado, o cara não sabia, estava lá. A guerra já acabou a guerra. E ele leu os papeizinhos lá e pensou, é um truque dos americanos. Ele acreditava que a guerra continuava. E aí veio aquela informação e ele pegou aquela informação e adaptou para reforçar a crença dele. É isso. Esse papel é um truque dos americanos. A guerra continua. A guerra não acabou. Aí mandaram o irmão dele lá. Aí falou assim, nossa, esse truque é convincente. Parece o meu irmão, tem a voz do meu irmão, mas não é meu irmão. É mais um truque dos americanos. Então a gente tem a tendência a se manter acreditando no que a gente acredita. Tem um termo popular hoje em dia que chama viés de confirmação. Tem a ver isso aqui que a gente está, o caso do Onoda. Ele pegou a informação e distorceu de forma que confirmasse a crença dele, não que desmontasse a crença dele. Essa é uma coisa. Agora eu vou mostrar para vocês um banner, vocês vão ouvir minha voz. É um banner com uma charge bem engraçada e que trata disso. Tomara que vocês consigam ler aí, não sei se estão no celular, no computador, mas eu vou ler o que está no banner. A filha é uma filha e o pai está olhando no computador, né, provavelmente navegando na internet. A filha diz ao pai, não, pai, essa é uma notícia falsa. Aí fala, mas como pode ser uma notícia falsa se diz exatamente o que eu penso? Sensacional, né? Isso aí é um exemplo de viés de confirmação. Você lê a notícia, se diz o que você, o que você lê, se a notícia vai de encontro ao seu interesse, ou que você gosta, ou que você quer, ela é verdadeira. Se ela vai contra, ela é falsa, e não o fato dela ser verdadeira ou falsa. Tanto faz se ela é verdadeira ou falsa. Se ela vai de encontro ao seu interesse, se ela vai de encontro ao seu interesse, ela é verdadeira. E você encaminha, distribui na rede inteira, né? Não é isso que a gente faz? Não importa, né? A gente não checa se a informação é verdadeira ou falsa. O que nos interessa é saber se ela colabora com a nossa crença. Tudo que colabora com a nossa crença, para a gente é verdade, porque eu acredito, então. E tudo que não colabora com a nossa crença, para a gente é mentira.
Vou botar a charge aqui de novo para vocês verem. Ela fala exatamente isso. Não, pai, essa é uma notícia falsa. Mas como pode ser uma notícia falsa se diz exatamente o que eu penso? Né? Se não dissesse, aí era. Agora, muito bem. Agora eu vou colocar para vocês um outro trechinho de um filme que fala disso também, que a gente está observando aqui. É um trecho do filme A Origem, é bem pequeno, mas é bem interessante, é famoso esse trecho. Talvez vocês já conheçam. Então vamos lá. Qual é o parasita mais resistente? Uma bactéria? Um vírus? Um verme intestinal? O que o Sr. Cobb está tentando dizer? Uma ideia. Resistente, altamente contagiosa. Uma vez que uma ideia se aposse do cérebro, é quase impossível erradicá-la. Uma ideia que esteja totalmente formada, totalmente compreendida, fica na mente em algum lugar. Essa fala aí é famosa. Não sei decor, mas é mais ou menos. Qual é o vírus mais resistente, né? Ele fala uma ideia, um pensamento, uma crença. Uma vez que você acredita em uma coisa, ela se transforma em convicção. E de convicção, convicção é um pulinho ali para virar uma verdade absoluta. Verdade absoluta. Você acredita. Então, os mosquitos aqui. Você acredita, aí você vai reforçando, reforçando. Tem uma frase famosa que diz assim, que verdade é uma mentira que foi repetida muitas vezes. Então é isso, você vai reforçando a sua crença, reforçando, ela vira uma verdade. Então. Beleza? Então agora a gente vai dar mais um passo, vocês vão entrar naquele momento, né? O Ferrari está indo para a China. Tudo bem, daqui a pouco vocês entendem. É mais um trecho de um filme. Dios los perdona y los ama a todos. Ala, que Dios los perdona. Mais um aqui! Eu disse pra calar a boca!
Este está enfermo, no le des nada. Dale comida a todos los que están sanos. Esto sí, sí. Esta no. Esta no. Ninguna de estas. Socorro! Sai de cima de mim! Sai de cima de mim! Voilà blanc. Caminen! Andando! Vamos! Vamos, andem! Vamos adelante! Vamos! Andando, seus pretos! 1300. ¿Está todo bien? Sí, todo bien. Pode. Eu quero aquele ali, ó. Esses são fortes! Eu quero aquele ali. Eu não dei! Vai, tio! 50! Ah, é pouco! 10 é pouco! Quanto chegamos aí? 13! E aquele? 14! Eu dou 14! Eu dou 16! Aquele ali vai jogar, eu não dá! 40 é pouco! Quero dar! Eu quero aquele ali! 118! Muito bem, esse aí foi um trecho do filme Amistad, do Steven Spielberg, que trata da questão da escravidão, e vai ter mais um agora que também chama 12 anos de escravidão, trata da mesma questão. Vamos lá. Muito bem, muito bem. Vejamos então. Elisa? Levante-se quando ouvir seu nome. Elisa? Letty? John? Oren? Platt? Platt? De pé. Se encaixa na minha descrição. Por que não se levantou? Meu nome não é Platt. Meu nome é... Seu nome é Platt. Capitão, leve os negros para a minha carroça. Sai.
Acredito que vão gostar muito do que eu tenho lá atrás. Venham comigo. Pronto, então. Podem olhar à vontade, mas eu peço uma atenção especial para o jovem Ezra aqui. Que braços fortes! Eu nunca vi nada assim como ele. E esta criatura maravilhosa. Não daria uma ótima criada? Não é, madame? Inspecionem à vontade, sem pressa, sirvam-se de um refresco. Senhores, o que chamou a atenção aqui? Este menino? Este? Abre a boca. Abre mais. Viu? Olha essa boca. Nunca ficou doente na vida. E eu daria uma atenção especial a Marta. É uma excelente confeiteira. Ah, senhor Ford. Que prazer em vê-lo aqui. O que chamou sua atenção? Este moço é musculoso, hein? Quanto por aquele Splat e Elisa? Ah, sim. $1000 pelo Plat. Bom, é um negro com um talento considerável, eu lhe asseguro. 700 pela Elisa. Meu melhor preço. Aceitaria uma promissória? Ah, é claro, do senhor Ford. Separe minha família. Não me compre se não comprar os meus Elisa, filhos quieta. também. Eu serei a sua escrava mais fiel, a escrava Elisa. mais fiel que o senhorzinho já teve. Quanto Mas eu quer pelo imploro, menino? Ah, sim, o menino. separe, por favor. Pare, senão vai chorar ainda mais. Randall, aqui na frente. Vem. Agora, veja como este menino é perfeito. Como um fruto maduro. Pode me dar sua bengala? Um instante. Observe isso. Randall, pula. Vai. Muito bem. Mais alto. Está vendo isso? Este vai crescer para ser um belo espécime. 600 pelo menino. Preço final. Fechado. Fantástico. Não, Um meu momento, senhor. por favor. Sr. Ford. Por favor. Elisa. Quanto pela menina? Ela não tem utilidade, é muito jovem. Eu sei que vai trazer despesas. Não. Eu não posso vender a menina. Eu ainda Por vou favor. faturar muito depois, quando vender essa garota. favor, Ela é bonita, tem a pele mais clara. Não é a outra beisola burra como os catadores de algodão que eu tenho aqui. É filha dela, homem. Por favor. O que por é isso? Não favor. resta sentimento nenhum em você? Meu sentimento acaba quando o assunto é dinheiro. Por favor. Então, vai levar o lote, Sr. Ford, ou desiste da oferta? Por favor. Meu senhor. Eu ficarei com Plat e Elisa. Vendidos, Elisa e Plat. Ótimo. Sai! Pare com isso! Calha essa porra, sua chorona! Pare com isso! Pare de fazer escândalo aqui! Tirem ela daqui! Sai! Levem ela daqui! Você pega o violino e toque alguma coisa. Toque logo, vai! Saiam daqui logo! Calha essa boca logo que eu estou mandando! Sai logo daqui! Fora! Muito bem. Sr. Ford, foi um prazer. O que é a escravidão? A escravidão é uma ideia. Entendam isso, a escravidão é uma ideia. A escravidão é uma ideia. Que ideia é essa? É a ideia de que um homem pode ser proprietário de outro homem. Não é isso? O cara lá estava vendendo os escravos. Por quê? Porque ele é proprietário de um homem e ele está vendendo essa propriedade. Então, a escravidão é a ideia de que um homem é dono, é proprietário de outro homem. Veja, as ideias existem, as crenças existem. O problema é quando essas ideias, essas crenças são equivocadas. Você se considera dono de um outro ser humano? Pensa assim, algum ser humano pode ser dono de você? Você é propriedade de alguém? Óbvio que não, né? Ninguém é dono de ninguém. Mas a escravidão é a certeza de que uma pessoa pode ser dono da outra. De que uma pessoa pode ser proprietária da outra. Então, eu vou continuar. Não parou aqui, não. Ainda não terminei o meu
a minha linha de raciocínio. Mas nesse momento, entenda isso, a escravidão é uma ideia. E ela é a ideia de que uma pessoa pode ser proprietário da outra. Ela é só isso, só a crença de que você pode ser dono, uma pessoa pode ser dono da outra. A gente vai ver mais 2 videozinhos, daí eu concluo meu raciocínio para vocês entenderem. Esse é um videozinho famoso de internet, talvez vocês já conheçam. Um grupo de cientistas colocou 5 macacos numa jaula. No centro puseram uma escada e sobre ela um cacho de bananas. Quando um macaco subia a escada para apanhar as bananas, os cientistas lançavam um jato de água fria nos que estavam no chão. Depois de um certo tempo, quando o macaco ia subir a escada, os outros enchiam-no de pancadas. Passado mais algum tempo, nenhum macaco subia mais a escada, apesar da tentação das bananas. Então, os cientistas substituíram um dos macacos. A primeira coisa que ele fez foi subir a escada, sendo rapidamente retirado e surrado pelos outros. Depois de algumas surras, o novo integrante do grupo não mais subia a escada. Um segundo foi substituído e o mesmo ocorreu, tendo o primeiro substituto participado com entusiasmo da surra ao novato. Um terceiro foi trocado. Um quarto e, finalmente, o último dos veteranos foi substituído. Os cientistas ficaram, então, com um grupo de 5 macacos, que mesmo nunca tendo tomado um banho frio, continuavam batendo naquele que tentasse chegar às bananas. Se fosse possível perguntar a algum deles por que batiam em quem tentasse subir a escada, com certeza a resposta seria: não sei, as coisas sempre foram assim por aqui. Não sei, as coisas sempre foram assim por aqui. Vocês estão chegando perto do que eu estou querendo mostrar para vocês? Tá captando? Estão captando? Tinha 5 macacos. Aí um macaco ia subir e aí jogava água fria nos macacos. Aí eles começaram a entender, quando o macaco sobe na escada pegar a banana, a gente leva uma ducha de água fria. Aí o outro macaco ia subir, mesma coisa. Os 5 macacos, os 5 primeiros, sabiam por que eles estavam batendo no macaco. Era para ele não subir, porque eles iam tomar um banho de água fria. Porque os 5 passaram pelo processo. Só que eles foram substituindo os macacos por macacos que nunca tinham recebido banho de água fria. Eles só levavam porrada sem o banho de água fria. E ainda assim eles batiam em outros macacos, um batia no outro. Por que eles batiam um no outro? Por que eles batiam um no outro? Nunca tinha tomado banho de água fria. Se fosse possível perguntar aos macacos, eles diriam: não sei, é porque as coisas sempre foram assim. O videozinho de 5 macacos explica a história da humanidade. É nós aí, ó. Quanto tempo demora esse vídeo? 2 minutos. Vou passar mais um e aí eu concluo aqui. Tinha esse que eu vou passar agora, tinha uns vídeos assim com imagem e tal. Mas aí o som meio que atrapalhava ouvir o áudio. E eu achei que o áudio bem cru, assim, tal como é o original, porque os outros áudios são esse áudio editado, colocado de novo. Valeria mais a pena, né? O original. Então, vocês vão ver só o autor falando do texto, mas é bem legal. E é famosíssimo. Para quem gosta de poesia, né? Sei que a gente se acostuma, mas não devia. A gente se acostuma a morar em apartamentos de fundos e a não ter outra vista que não as janelas ao redor. E porque não tem vista,
a gente logo se acostuma a não olhar para fora. E porque não olha para fora, logo se acostuma a não abrir de todo as cortinas. E porque não abre as cortinas, logo se acostuma a acender cedo a luz. E à medida que se acostuma, esquece o sol, esquece o ar, esquece a amplidão. A gente se acostuma a acordar de manhã sobressaltado porque está na hora. A tomar o café correndo porque está atrasado. A ler o jornal no ônibus porque não pode perder o tempo da viagem. A comer sanduíche porque não dá para almoçar. A sair do trabalho porque já é noite. A cochilar no ônibus porque está cansado. A deitar cedo e dormir pesado sem ter vivido o dia. A gente se acostuma a esperar o dia inteiro e ouvir no telefone: hoje eu não posso ir. A sorrir para as pessoas sem receber um sorriso de volta. A ser ignorado quando precisava tanto ser visto. A gente se acostuma a pagar por tudo o que deseja e o de que necessita. E a lutar para ganhar o dinheiro com que pagar, e a pagar mais do que as coisas valem, e a saber que cada vez pagará mais, e a procurar mais trabalho para ganhar mais dinheiro, para ter com que pagar nas filas em que se cobra. A gente se acostuma à poluição, às salas fechadas de ar-condicionado e cheiro de cigarro, à luz artificial de ligeiro tremor, ao choque que os olhos levam na luz natural, às bactérias de água potável. A gente se acostuma a coisas demais para não sofrer. Em doses pequenas, tentando não perceber, vai afastando uma dor aqui, um ressentimento ali, uma revolta acolá. Se a praia está contaminada, a gente molha só os pés e sua no resto do corpo. Se o cinema está cheio, a gente senta na primeira fila e torce um pouco o pescoço. Se o trabalho está duro, a gente se consola pensando no fim de semana. E se no fim de semana não há muito o que fazer, a gente vai dormir cedo e ainda fica satisfeito porque tem sempre sono atrasado. A gente se acostuma para não se ralar na aspereza, para preservar a pele, se acostuma para evitar feridas, sangramentos, para poupar o peito. A gente se acostuma para poupar a vida, que aos poucos se gasta, e que gasta de tanto se acostumar, e se perde de si mesma. Agora sim, agora temos tudo em cima da mesa. A gente se acostuma. Por que os macacos batiam no outro? Porque eles se acostumaram a bater uns nos outros. A pergunta aqui, o que eu estou tentando mostrar para vocês, o que eu estou buscando fazer vocês se questionarem, é sobre o normal. O normal. Se fosse possível perguntar aos macacos por que eles batiam uns nos outros, eles falaram, porque é normal. Eles se acostumaram, ficou normal. Quando uma coisa normal é uma coisa que a gente se acostumou. Por que as pessoas matam umas às outras? Não sei, sempre foi assim, é normal. Chega um ET aqui no planeta e assiste o debate lá dos políticos lá. Por que o cara deu uma cadeirada no outro? Ah, normal, eles brigaram. O outro estava xingando. Por que ele xingou o outro? Ah, normal. Ofendeu o outro. Mas você não é violento? É, violência. Violência é normal. Tem um termo que o pessoal usa hoje em dia que é normatização, né? A gente normatiza as coisas. No começo a gente se espanta, depois a gente normatiza. É normal. É normal bater uns nos outros. É normal jogar cadeira. É normal a escravidão. Hoje em dia você vê o vídeo da escravidão e fala, não é normal. Não é normal. Ninguém é propriedade de ninguém. Isso não é normal. Acreditar que uma pessoa é propriedade de outra pessoa é um equívoco.
Não está certo, não é normal. Ah, mas foi sempre assim. Ué, foi sempre errado assim. Foi sempre errado assim, né? Não foi sempre certo, foi sempre errado assim. Você é propriedade de alguém? Não, não sou. Então, como você pode ser propriedade do outro? Você pode ser dono do outro? Como uma pessoa pode ser propriedade do outro? Olhando agora, você olha para trás, você vê, olha para a escravidão e fala, nossa, coisa que grotesco, né? Se pegava o primeiro vídeo, pega o cara, lá, põe dentro no barco, puta condição precária, chega lá e vende. Imagina alguém vendendo você. Fazendo você mostrar os dentes. Ah, mostra os dentes aí, para mostrar que você vale, como se fosse um cavalo, né? Para mostrar que você vale, sei lá, 30 moedas de prata e tal. E vende o outro. Ah, a gente acha estranho, não? Como é que aquele povo daquela época conseguiu fazer isso? Simples, porque naquela época era normal. Naquela época não tinha nada de errado na escravidão, era normal. No segundo vídeo, que infelizmente cortou um pedaço, a parte antes de chegar naquela parte ali, o cara tem escravos espalhados pela casa inteira dele, como se fosse uma vernissagem de quadros. Tem alguns escravos no quarto, outros na sala, outros no hall, está espalhado pelos quartos. Ele vai andando e cada cômodo tem as pessoas olhando para ver qual escravo que ele vai comprar. Aí ele passa falando, ó, esse aqui é musculoso, essa aqui é boa, sabe cozinhar, essa aqui não sei o quê. Vendendo as pessoas como se fosse propriedade dele. E todo mundo achando normal, foi lá para comprar. Normal. Tá certo. É isso mesmo. É verdade. É verdade. A crença de que uma pessoa pode ser propriedade de outra pessoa é uma crença correta. É verdade, é verdade. Eu sou dono dessa pessoa aqui. Quer comprar? Estou vendendo. É normal. Naquela época era normal. Ninguém questionava essa crença. Ninguém considerava que essa crença estava errada. Ninguém considerava que essa crença estava equivocada. Ninguém. Zero. Só os caras que estavam tomando bucha lá que achavam que estava errado, mas eles eram minoria. A galera que comprava e vendia achava normal, certíssimo, verdade absoluta. Esse escravo é de minha propriedade, é correto uma pessoa ser proprietária da outra. Muito bem. Quando você vive numa sociedade que está montada sobre uma crença equivocada, o resultado é mal viver. Você não vai viver bem. Não tem como ter uma boa convivência quando você está vivendo sobre uma crença equivocada. Então, gerou todos os problemas, né? A escravidão gerou todos os problemas que gerou. Se fosse correto mesmo, os escravos aceitavam, eles não iam ficar tentando fugir, nem reclamar, nem nada. É verdade, eu nasci para ser propriedade sua, você está certo, pronto, não ia ter problema. Mas eles sabiam que não era verdade. E dava treta, dava problema. Então, quando uma sociedade vive sobre uma crença equivocada, não convive bem. Não vai funcionar bem. Não vai ter boa convivência. Mas ninguém questionava essa crença. Dava como certa. Igual o japonês lá. Né? Tudo que vinha à conta, provavelmente a pessoa
distorcia para confirmar a própria crença. Por isso que eu comecei falando do japonês. Muito bem. Tá, Ferrari, bacana. E aí? O que isso tem a ver com o comunismo universal? Não entendeu ainda? Vou ter que falar com todas as letras para você entender? Não percebeu o óbvio? Não existe propriedade no universo. O universo é comunista. Tudo é comum a todos. Simples assim. Se você não despertou para isso, vai até a parede mais próxima e bate a cabeça umas 3 vezes para ver se acorda. Não existe propriedade no universo. Assim como um ser humano não é dono do outro ser humano, ninguém é dono de nada no universo. Ah, mas eu acredito que eu sou dono. Tudo bem, você pode acreditar. E todo mundo, a maioria acredita. Mas não significa que essa crença esteja correta. Assim como todo mundo acreditava que era correto escravizar o outro ser humano. Que era correto um ser humano ser propriedade de outro. Vamos voltar lá no caso do... Eu esqueci o nome do cara. Onoda. O Onoda, ele era soldado japonês, ele foi mandado lá para a guerra e ele passou a acreditar que estava em guerra, ainda que a guerra já tinha acabado, explodiu a bomba atômica, ele não sabia. O Japão foi lá e se rendeu, ele não sabia. Aí foram lá explicar para ele, não acreditou que ainda o Japão estava em guerra, que era truque dos americanos. Veja, vamos botar assim, no número para a gente visualizar bem. 90, vamos dizer que o Onoda era 1%, ele não era nem 1%, ele era 0,00001% dos japoneses, não era 1%. Mas para simplificar, vamos falar 99%, 1%. 99% dos japoneses entendiam que a guerra tinha acabado. E 1%, ou seja, só o Onoda, o único japonês no planeta, que acreditava que a guerra continuava. Todo mundo tentou esclarecer e alertar o Onoda para ele perceber que ele estava equivocado na crença dele. Era todo mundo contra Onoda. Todo mundo contra Onoda. Todo mundo tentando mostrar para Onoda que a guerra tinha acabado, que a crença dele estava equivocada. Era todo mundo contra Onoda. E ainda assim, se passaram 30 anos do cara acreditando no mesmo equívoco. 30 anos do cara acreditando no mesmo equívoco. Todo mundo contra Onoda. O japonês, aí o mundo inteiro também, né? Todos os países de todo mundo sabia que a guerra tinha acabado. E Onoda se manteve firme em sua crença. Agora vamos para a ideia da propriedade. A crença na propriedade é o oposto do caso do Onoda. No caso do Onoda, era todos contra o Onoda, o planeta inteiro tentando mostrar para o Onoda que a crença dele está equivocada. No caso da propriedade, é o oposto. O planeta inteiro acredita em propriedade. O planeta inteiro acredita que a propriedade é certa, que realmente existe propriedade no universo. Como que você vai duvidar disso? Você nasceu numa cultura
onde absolutamente todos, sem exceção, todos, e não é assim desde o dia que você nasceu, não. É desde quando existe civilização. Toda a história da sua raça acredita em propriedade desde o primeiro dia. Como que você vai duvidar disso? É o oposto caso do Onoda. Não é que todo mundo está querendo te esclarecer. Todo mundo está querendo que você se mantenha acreditando na crença. Porque eles também não sabem que eles estão equivocados, o resto do mundo. Não sabe. E aí chega a oficina e fala, ó, o rei está nu. Né? Porque se o rei está nu, tem que falar, né, velho? Para que ficar fingindo? O rei está nu. Não existe propriedade do universo. Não, existe. Beleza, você tem até o dia da sua morte para descobrir que não existe. Aí no dia que você morrer, que você perder tudo, aí vai ficar óbvio. Ué, como é que você perdeu tudo se era dono? Simples, velho. Você não era dono. Nunca foi. Não existe propriedade no universo. Não existe. É um equívoco. Assim como é equívoco acreditar que um homem pode ser dono do outro. Assim como foi um equívoco a escravidão, um dia os nossos lá para frente vão olhar e vão falar, porra, os caras acreditavam que eles eram donos da porra toda. Viajaram. É claro que nossa sociedade vai ser uma má convivência. Por quê? Porque ela está alicerçada numa crença equivocada. Está alicerçada. Toda a nossa sociedade está alicerçada nesse princípio básico da propriedade, que é uma crença equivocada. Ah, mas eu quero viver bem. Não vai viver bem, nem fudendo. Não tem como. Como é que vai ter uma convivência boa entre cegos? Que não sabe o que está fazendo. Então é isso. Se você gostaria de viver numa sociedade que fosse de boa qualidade, que tenha uma boa convivência, seja uma sociedade pequena, assim, tipo, sua família, né, que é a menor sociedade, seu bairro, sua cidade, seu país, o que for, enfim. Se você quer ter boa convivência, aonde quer que seja, não é cultivando o equívoco da propriedade que você vai fazer isso. A partir do momento que você começa a se conscientizar desse equívoco, assim como os seres humanos foram se conscientizando que a escravidão era um equívoco, mudanças vão vindo na sociedade. Mas o primeiro passo é se conscientizar. Que mudanças virão? Virão as mudanças consequentes de um alicerce verdadeiro, né? De ter uma base verdadeira de boa convivência, não uma base falsa. É isso que eu tinha para falar e para propor como reflexão para vocês. Se vocês tiverem alguma... O resto está no livro lá. Se vocês tiverem alguma pergunta, quiserem conversar alguma coisa, fique à vontade. Vou botar o fone de ouvido aqui. Vocês levantem a mão e a gente vai conversando.
Vamos lá, gente. Esfreguei na sua cara, se vira. Tô aqui para isso, né? E vocês também. Luiz, está liberado. Só clicar mais uma vez aí para poder te ouvir. Boa noite. Tá ouvindo que eu tô com fone também? Tô sim, eu vou deixar o meu silenciado para não dar eco. Beleza. Então, eu não sei se é uma pergunta difícil ou não. Pelo que eu entendi do livro, né? E também uma coisa que eu já pensava, o caminho é a autociência, né? Só que daí, vamos pegar o caso dos macacos, né? A gente caminha para a autociência e vê que todos os outros macacos estão na pura ignorância. E viver também é conviver. A gente pode forçar o outro para ele enxergar essa verdade, porque a questão da propriedade é muito séria, né? A gente não pode nem arrumar um cantinho de terra e ficar quieto lá plantando batata, porque vai chegar o governo, vai chegar o proprietário, cobrando a taxa de aluguel, a renda da terra, o imposto, né? Na questão da propriedade é muito sério isso, né? A gente não pode só ficar no nosso canto quieto, sossegado. A gente é coagido, obrigado pelo outro a acreditar nessa verdade, que faz todo mundo sofrer. Então, nesse ponto, para a gente sair dessa embrulhada que está a humanidade inteira, valeria forçar o outro a enxergar? Porque o outro vai forçar a gente a aceitar a verdade da propriedade. A gente não tem escapatória. Na forma de imposto, na forma de pagar por um terreno para ficar quieto e sossegado. E você mostrando para ele, você está sofrendo e eu estou sofrendo, me deixa quieto aqui. Não existe essa possibilidade do me deixa quieto, né? Até para sobreviver, a gente se vende, a gente vira mercadoria, né? Não existe uma única brecha hoje no planeta, um canto na Terra, livre dessa ideia de liberdade, de propriedade. Então, nesse caso, forçar o outro para a autociência valeria ou não? Não sei se ficou clara a pergunta. Depende do que você chama de forçar, né? Eu estou forçando vocês aqui a despertar? Tô. De uma certa forma eu tô. Por quê? Porque vocês vêm aqui para ouvir o que eu tenho para falar, o que a oficina tem para falar. Vocês se abrem para ouvir. Na hora que vocês se abrem para ouvir, eu esfrego na cara de vocês. Então, eu não quero ver, tarde demais. Se você não quisesse ver, você não deveria ter vindo aqui. Então, uma vez que vocês me dão abertura de falar coisas para vocês, propor reflexões para vocês, fazer vocês pensarem no assunto, acabou. Não tem como você não pensar. Tem uma maneira... Deixa eu perguntar para você, e vamos ver se você já tem consciência disso. Qual a maneira infalível de fazer o outro pensar? Você sabe me dizer? Botar ele na parede, na própria... mostrar o problema, né? Fazer ele enxergar o que ele não quer enxergar. Isso, mas tem uma metodologia infalível para você fazer isso. Qual que é? Não sei. Exatamente, eu acabei de usar com você. Acabei de usar com você essa tecnologia. Qual que foi? Me colocar uma questão que eu não sei responder. Exatamente, fazer a pergunta.
Se você quiser que uma pessoa pense, faça uma pergunta. E pode ser qualquer pergunta, tipo assim, onde que está a colher do feijão? Mesmo que ela não quiser responder, ela vai ter que pensar onde é que está a colher do feijão. Porque esse é o poder da pergunta. A pergunta, ela existe para... Você pergunta uma pessoa para obrigar ela a pensar. Quando você faz uma pergunta para uma pessoa, ela é obrigada a pensar. Mesmo que ela não quer, você dispara nela um processo subconsciente de questionamento. Ela fica, porra, onde será que está a colher de feijão? Ela pode mudar o pensamento para outro lugar, mas que por uma fração de segundo ela pensa naquilo, ela pensa, não tem como. A pergunta obriga o outro a pensar. Então você pode pensar, porra, eu estou obrigando a pessoa a pensar quando eu faço pergunta? Tá sim. Quando você faz uma pergunta, você tá. E quando a pessoa faz uma pergunta para você, ela está te obrigando a pensar também. E num diálogo a gente faz muita pergunta. Então, se a gente. Para que uma pessoa mude a crença, ela precisa ter um questionamento. Se ela não se questionar sobre a crença que ela tem, ela permanece com aquela crença. Quando o Onoda estava lá no mato, que chegou os panfletos falando, Onoda, a guerra acabou. Ele se questionou. Ele usou o viés de confirmação para voltar e reforçar a crença dele, mas pelo menos um questionamento aconteceu. E aí depois, quando o irmão dele apareceu, outro questionamento. E aí chega um momento que a massa crítica de questionamento faz um furo na sua crença. É como se fosse desenho animado, de vez em quando tem aquilo, tem essa imagem, tem aquela barreira assim, segurando uma represa, assim, né? Tem aquele monte de água e tem aquela barreira, assim, segurando. Aí, de repente, faz um furinho, assim. Fudeu. Aquela crença já está fadada ao fim. Porque ela não é mais irretocável, tem um furinho. E se? Será que? Né? Aí a cabeça sozinha começa a furar a barragem, uma hora o furinho fica grandão, explode toda a represa ali. Então, se você está conversando com uma pessoa e ela tem uma crença que você percebe que é equivocada, e você faz uma pergunta para aquela pessoa, você obriga ela a questionar a crença. Obriga. Está obrigando. E ao obrigar ela a questionar a crença, você está colaborando para o desmonte daquela crença. Então, a gente deve fazer isso com toda a crença que a gente acha equivocada. Inclusive com todas as crenças, na verdade. Inclusive com as nossas, mas principalmente com as que a gente considera equivocadas. Se eu questiono a sua crença porque eu acho que ela é equivocada, e você pega a minha pergunta e dá uma resposta que faz eu ver que eu que estou equivocado, ótimo. O equivocado era eu, não era você. Eu vou te agradecer. Porra, eu estava equivocado. Achei que você estava acreditando numa coisa que era equivocada, mas na verdade o equivocado era eu. Não tem problema. Então a gente deve sim investigar todas as crenças nossas e dos outros, sempre e ininterruptamente. Não tem mal nenhum investigar e questionar crenças, só tem benefícios. Claro que as pessoas que têm crenças arraigadas e são apaixonadas por essas crenças, elas podem ficar violentas quando você questiona uma crença. Isso pode acontecer, que nem lá no caso do debate, da cadeirada e tal. Você questiona a crença de uma pessoa, a pessoa não tem como se defender na base do argumento, parte para agressão física. Agora, equívoco não é bom para ninguém numa convivência. Então, se a pessoa sai da crença equivocada, é bom para todo mundo.
Então a gente deve sempre estar questionando as crenças, as nossas, as dos outros e tal, para averiguar se elas são ou não equivocadas. Isso é saudável para um bom convívio, para uma sociedade sadia. Quanto mais clareza os indivíduos dessa sociedade tiver, melhor. Agora, se a pessoa quer acreditar, ela quer. Eu vou dar um exemplo para você. Eu já dei esse exemplo, está espalhado no livro. Eu estava conversando com uma pessoa e ela estava com uma crença equivocada. Para mim, estava equivocada. Aí que eu fiz? Comecei a questionar a crença dela. Quanto mais eu questionava, mais com raiva a pessoa ficava. Eu não sei se vocês já observaram que eu não fico preocupado quando vocês questionam as coisas da oficina. Por que eu não fico preocupado? Por dois motivos. Primeiro, para mim não é crença, é óbvio. Quando eu falo que não existe propriedade do universo, eu não estou falando do que eu acredito. Eu estou falando uma obviedade. Olha e vê. Não existe propriedade no universo, é óbvio. Esse é um motivo. Segundo é que se eu estiver equivocado e você me falar uma coisa que faz eu sair do equívoco, eu não vou ficar chateado, vou ficar agradecido. Bom, mas eu estava lá conversando com a pessoa, comecei a questionar a crença da pessoa e a pessoa ficando cada vez mais emputecida, né? E cada vez mais na defensiva. Aí eu entendi que a pessoa não estava interessada em entender, nem se esclarecer. Ela só queria ganhar. Simples assim. Eu já tinha mostrado para ela que 1 mais 1 igual a 2, estava óbvio. E ela já tinha visto. Mas ela não podia admitir. Porque se ela admitisse, ela ia perder. E ela não estava preocupada em estar certo ou errar, né? Em estar esclarecido ou não, sair daqui. Ela estava interessada em ganhar a discussão. É isso que ela queria, ganhar. E o troféu, sabe? Eu ganhei. Não dá o braço a torcer, enfim. Aí eu falei, puta, é isso, velho. Eu tô aqui perdendo minha energia com uma pessoa que não está interessada em se esclarecer. Ela não está, ela não quer. Mesmo que esteja jovem, mesmo que ela veja, ela não vai admitir que ela está equivocada. E eu larguei mão, por quê? Porque quem ia ficar sofrendo com aquilo lá era eu. Eu que estava ali tentando ajudar uma pessoa que não queria ser ajudada. Por isso que eu só converso essas coisas aqui, eu converso aqui com vocês. Vocês vêm aqui para sair da ignorância. Eu falo no primeiro dia, a gente vai fazendo um caminho de esclarecimento para sair da ignorância. Iluminação é menos ignorância. Você não quer se iluminar? Quero, então tem que tirar a ignorância. Iluminação é menos ignorância, menos ignorância, menos ignorância. Aí vocês vieram aqui para isso. Então tem interesse nisso. Aí se a pessoa não tem, e você vai tentar tirar a pessoa de um lugar que ela não quer sair, você não vai conseguir. Mas ainda assim, não vai conseguir porque ela não quer sair, simplesmente por isso. Mas ainda assim, se você fizer uma pergunta para uma pessoa que não quer sair, e ela vai ser obrigada a pensar, e mesmo a contragosto, você plantou uma pulga atrás da orelha dela. Respondi, Luiz? Não,
Concordo, mas sei lá, no começo falou mais ou menos um exemplo, né, do que eu estava pensando. Então vamos pegar o caso de um grupo que está aí há mais de 40 anos, 50, não sei, o MST. E eles colocam um questionamento. Essa terra aí está vazia por quê? Esse montão de terra aí. Não tem um boi, não tem um feijão, não tem uma alface crescendo. Essa terra está parada, posso plantar aí? Aí vem o dono, o proprietário. Não pode plantar aqui não. Mas está desocupada. A gente coloca essa questão. O MST coloca a questão. Mas quem que está usando essa terra aí está quieta. Ela está parada, está improdutiva. Deixa a gente plantar comida. E aí, essa dureza, né, dessa ignorância, não quero nem me questionar. Aí o MST vai e ocupa a terra. O dono da terra liga para a polícia vem cacetada. E aí os camponeses mais anos e anos passando fome, né? É nesse ponto que eu falei de ir meio que na marra, né? Nesse caso, né? E aí pensei também numa revolução, uma Rússia, né? Você pegar um país inteiro, ficaram lá 70 anos e a galera não se convenceu, voltou a ser um país capitalista hoje, né? Então, é nesse sentido que eu falo de ir na marra, né, contra o outro, né? Você está mostrando um negócio, deixa eu plantar comida aqui. Não vai plantar. Então eu vou plantar na marra. Você ocupa ali e aí a polícia, uma semana depois, está te tirando na base de cacetada, né? Então, às vezes a gente vai apanhar, né? Porque você precisa sobreviver também, né? Era nesse sentido a ideia de forçar o outro, né? Na marra, falei de partir para as vias de fato, né? Entendi. Os países que tentaram fazer na marra é a prova de que não funciona. Por que o capitalismo implantado nos países através da força? Porque foi isso que aconteceu. O que a oficina está explicando é o seguinte: o universo é comunista, você não precisa implantar o comunismo. Basta você perceber que já é. Igual a democracia. Não precisa implantar a democracia no universo. O universo já é democrático. Tudo pode. Não precisa se implantar o comunismo no universo. O universo já é comunista. Tudo é comum a todos. O universo é um bem comum. Então não precisa se implantar o comunismo no universo nem em lugar nenhum. Porque já é da natureza do universo, a democracia e o comunismo. Agora, criaram baseado nessa ideia da não propriedade, né? Nações foram tentar usar a força, sabe? É aquela ideia assim, né? Até fazer esse povo despertar a consciência, os caras não sabem nem ler e escrever, porque é isso que aconteceu. Inclusive, o caso da Rússia é isso. Segundo a ideia outro dia eu estava assistindo um documentário e estava contando a história do comunismo que foi implantado na Rússia. E lá estava dizendo que escreveram para o Marx, porque o Marx, se não me engano, ele era alemão, austríaco, uma coisa assim. Aí ele escreveu lá a ideia dele, né, de comunismo, mas em ideia, e aí foram tentar implantar. E lá na própria ideia dele, não funcionaria se fosse um país de pessoas incultas. E aí escreveram para ele, falaram assim, e lá na Rússia eles eram tudo fazendeiro. Eles não sabiam ler e escrever direito, eles eram meio tudo que analfabeto e tal. Aí escreveram lá e falaram, a gente aqui está querendo colocar em prática o que você falou, só que a gente é analfabeto, a gente é um país de fazendeiro. Vai funcionar? Aí ele
Não, né? Não vai. Não vai. Não vai. Então, aí o que os caras fizeram, né? Os caras pensaram lá. Bom, já que não vai dar tempo nem de alfabetizar, não vai dar tempo de alfabetizar essa galera, muito menos fazer esse povo despertar consciência. Então, vamos fazer na força. Pá! Arma, imposição, funcionou? Não funcionou. Nos outros lugares funcionou? Não funcionou. Por quê? Porque não é uma questão de implantar. O universo é comum a todos. Não precisa se implantar o comunismo, precisa se despertar para a natureza do universo. Uma vez você desperta para a natureza do universo, pronto, você começa a funcionar dentro do funcionamento natural do universo e as coisas fluem. Então, não funciona a força. E se você olhar para todos os grandes sábios, do plano que vieram, que a gente tem na história, nenhum deles foi político. Claro que a ação deles teve resultado na convivência, na sociedade. Mas eles não vieram como estadistas. Eu vou citar os dois mais conceituados na nossa história. Jesus e Buda. Jesus não foi um estadista. Ele não trabalhou, ele fez, por mais que os judeus quisessem que ele fosse uma pessoa política estadista, porque eles viviam sob o jugo lá do Império Romano, os judeus. E aí ele foi buscar o despertar da consciência, trabalhou para o despertar da consciência. E na história do Buda, a mesma coisa. Dizem, até onde eu conheço a história, né? Dizem que o Buda, quando nasceu, ele era filho de um grande imperador, e ele poderia ser ou um grande imperador, ou seja, um estadista, ou um sábio. E ele optou por ser um sábio. Por quê? Porque ele entendia que o caminho para a boa convivência não está em obrigar as pessoas a serem isso e aquilo. Nem obrigar as pessoas a serem democráticas, nem obrigar as pessoas a serem comunistas, nada disso. Não está em obrigar as pessoas. Está em fazer as pessoas despertarem, ajudar as pessoas a despertarem para a natureza das coisas. No nosso caso, a natureza humana e a natureza do universo, da existência. Uma vez que a gente desperta para o ser e para o humano que somos, esse despertar faz todo o trabalho. Por isso que a oficina diz assim, com consciência tudo se resolve, sem consciência tudo se complica. Se vocês forem ver, eu só usei a palavra comunismo, só usei a palavra. Não falei nada de comunismo, só falei de um equívoco, o equívoco de acreditar que você é dono de alguma coisa. E a hora que você despertar para isso, você vai entender que o universo é comunista, simples assim. Esclareceu? Não, agora esses dois exemplos aí, você matou a pau. Pegou os dois que falou, não quero nada, César quer de César, né? Não vim aqui para montar um exército armado. É perfeito. E a ideia também é perfeito. A ideia a gente fica muito preso na ideia do tempo humano, né? Uma pressa de fazer acontecer numa Rússia agrária, né? A gente fica preso num tempo humano, né? E não, valeu, fechou o raciocínio. Obrigadão, Ferrari. Massa. Tem um ditado que diz assim, já deve ter ouvido falar, quem planta tâmaras não colhe tâmaras. Significa o quê? A tâmara é uma fruta que você planta e ela demora até dar a primeira frutificação,
ela demora mais de 100 anos, eu acho que é um negócio assim. Então, quem planta tâmaras não colhe tâmaras, ou seja, você planta, mas você não vai comer o que você está plantando. Eu vejo o trabalho da oficina assim. A oficina está plantando tâmaras. Quem vai colher o fruto do que a oficina está plantando é lá no ano 3000, 4000. Eu costumo dizer, a oficina está num futuro que vocês nem imaginam. A oficina está no futuro, velho. Está muito no futuro. Por isso que ela fala o que fala. E faz o que faz. Alguém mais tem alguma pergunta? Quer conversar alguma coisa? Nossa realidade atual é essa que vocês na televisão. Neguinho jogando cadeira. Jogando cadeira em cima do outro. É isso. Né? E você fala, porra, chegando no fundo do poço. Mano, pior que não, né, velho? Pior que não. Pior que ano que vem vai estar pior e tal. É foda. É foda. Pode falar, Ana, tá liberado. Se você precisar clicar. Então, Isso. Boa noite. Boa noite. Analisando aqui, ouvindo você falar, sinceramente, os vídeos foram muito fortes, muito agressivos, né? É uma realidade a qual eu tento fugir o tempo todo, porque me faz mal. Mas eu estava aqui pensando, como é que a gente consegue estímulo todo dia para continuar mantendo. Olha, a oficina transformou minha vida. Eu tenho passado por situações que eu digo, eu sou outra pessoa. Eu olhei a situação e falei, nossa, se não fosse a oficina, eu ia revidar agora, eu ia fazer, ia acontecer, né? E só que a oficina já entrou em mim, por mais que eu ainda não saiba nada ainda, mas eu já sinto e eu consigo não ser reativa, porque eu sei que não é esse o caminho. Mas é complicado, né? A gente tá fazendo um trabalho que a gente nem vai ver, né, esse resultado. É triste, isso me deprimiu agora. Fiquei deprimida. É foda. Eu gostaria muito de ter uma perspectiva, né, de caramba, vamos conseguir, isso está grande, isso está crescendo, vai acontecer a qualquer momento. Não vai acontecer a qualquer momento, né? A realidade é essa. A todo dia, todo instante, todo momento, vai trabalhando no sentido de se colocar no inútil prazer de ser você. Vai se alinhando com as suas 4 unicidades, o máximo que você puder. Conforme você for se alinhando com as suas 4 unicidades, usando o seu GPS para se alinhar com as suas 4 unicidades, e vivendo o inútil prazer de ser você, você vai sentir felicidade com isso. E isso vai te motivar para fazer mais e mais e mais. Isso que eu estou fazendo aqui é porque tem a ver com com o meu inútil prazer de ser eu, com a minha jornada de autorrealização. Cada um tem a sua jornada no seu cenário, no seu desafio aí, e acontece de uma maneira que não é igual a que está acontecendo comigo. Então eu fico falando essas coisas e fazendo o que eu faço, porque essa é a minha jornada. Mas essa é a minha jornada vivendo o inútil prazer de ser eu. E se você fizer o mesmo, vivendo o inútil prazer de ser você, você vai experimentar o mesmo que eu. Que o que eu experimento é um bem viver e eu sou feliz. E isso te motiva a continuar do bem viver e ser mais feliz. Respondeu? Entendi. Então, o inútil prazer de ser eu é que vai me trazer a alegria, a felicidade de agora, né? Do agora.
Não é para eu parar. Você é outro caminho. Sua visão é outra da minha. Entendi. Então, Você se satisfaz dentro do seu viver, dos seus objetivos, e eu tenho que eu tenho que me concentrar nos meus e tal, que tá tudo bem. Tá tudo sendo como tem que ser, né? isso. Uma outra coisa que eu faço e eu recomendo fazer, eu não sei se está em qual livro que está, se está em algum livro que a gente vai estudar, se já está num livro que a gente já estudou, que tem aquele texto dos 10 mandamentos, que o Microsoft sobe para falar com Moisés, acho que é isso, não vai falar com Deus, enfim. Aí Deus fala que tem um bug no sistema, aí ele fala, qual que é o bug? Aí ele falou, é a esperança. Você tem que perder a esperança. A esperança não ajuda, ela atrapalha. É isso que eu faço. Eu não tenho, quando eu falo que eu planto tâmaras para não colher tâmaras, eu estou dizendo que eu não tenho esperança. Agora, eu não tenho esperança no outro. Esse que é o pulo do gato. Eu não espero nada do outro. Porque se eu ficar esperando, aquela história do Jair, se eu ficar esperando o mundo mudar para eu mudar, todo mundo está esperando a mesma coisa. Aí não acontece nada. Então não tem esperança que o outro desperte a consciência. Eu converso com vocês, eu sei que é possível, existe a possibilidade de vocês despertarem a consciência, mas eu não jogo, a minha felicidade não depende disso. Por isso que eu falei no Inútil Prazer de Ser Você. A minha felicidade não depende de vocês despertarem a consciência. A minha felicidade depende de eu viver em acordo com a minha unicidade, de eu viver o meu inútil prazer de ser eu. Então, eu não tenho esperança de que o que eu faça tenha um resultado. Eu sei que existe a possibilidade. Mas eu tenho certeza de que eu posso fazer coisas para afetar, para mudar, para influenciar. E aí que eu ponho minhas fichas. E quando eu faço isso, eu estou fazendo uma coisa que está em acordo com a minha unicidade. E aí eu sou feliz. Entendeu? Entendi. Não é fácil, né? Claro, porque são tantas as coisas que a gente tem que desfazer, né? Que são os vícios, as crenças, enfim. Mas eu entendi e isso aí é prazeroso. Muito obrigada, Ferrari. Tamo junto. Alguém mais? Tinha levantado a mão, Jaciane, quer conversar? Muito bem. Então, uma vez que, olha, não deu pau no Instagram hoje. Eu vou abrir o site aqui para ver qual é o próximo livro, dou uma comentada para vocês. E a gente encerra o de hoje. Muito bem. Próximo livro que vocês vão ler se chama Reclame a Si. Reclame a Si. É o último, né? O último da fase da convivência. Aí você vai falar, Ferrari, mas tem 2 ali. Esses 2 eu vou pular. Os outros 2 que vêm na sequência. Mas eu quero ler. Pode ler, fica à vontade. É bacana e tal. Mas o Reclame a Si vai ser o último da fase da convivência no Eureka 24. Reclame a Si. Não tem lá o reclame aqui? Tá um trocadilho. Reclame a Si. A gente vai tratar da questão da reclamação. Então, quem tiver reclamação, pronto. Prato cheio agora. Suas reclamações vão ser atendidas. Você já sabe onde reclamar. Reclame a Si
E esse livro também nunca foi, eu escrevi ano passado, ele nunca foi estudado, a gente vai também fazer essa jornada juntos aí. Beleza, gente? Vou falar a declaração, fica encerrada aqui a nossa conversa. Agradeço a todos. Eu honro e celebro eu honro e celebro você, eu honro e celebro nós. Eu honro e celebro a minha diferença, eu honro e celebro a sua diferença, eu honro e celebro a nossa diferença. Eu sou outro você, você é outro eu, nós somos todos e cada um. Por isso, toda forma de exclusão, desrespeito que me chega, de mim não passa. Eu sou por minha unicidade, eu sou por sua unicidade, eu sou por nossa unicidade. Que o meu viver confirme as minhas palavras e assim seja. Bom demais, gente. Prossigamos.